O Revista Novo Tempo já está de volta. Cientistas e pesquisadores se reuniram para um encontro de criacionismo no UNASP, Campus São Paulo. Veja como foi. Assumir que o criacionismo pode ser estudado do ponto de vista científico não é uma ideia popular. No entanto, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, a realidade é outra. A mesma causa que moveu, motivou e inspirou os pioneiros continua viva no coração dos líderes, dos docentes e motivando os estudantes. A escola é um espaço para discussão e opinião. E enquanto no Brasil se debate o ensino do criacionismo em sala de aula, o UNASP Campus São Paulo trouxe seus alunos e os participantes do encontro de criacionismo para uma visita dirigida ao Museu de Ciências Naturais do campus. Fósseis reais de dinossauros, peixes, aves e animais marinhos servem de materiais de estudo junto de minerais e rochas. São peças que não reproduzem o passado, mas se encaixam, mostrando que a teoria criacionista tem fundamento científico. Graduado pelo UNASP e mestre em biologia celular, o biólogo Éden Ferreira reconhece a importância de uma formação que permite ao aluno ser livre para decidir qual teoria faz mais sentido. A liberdade, ela existe, né? A gente aprendeu evolução também. Eu vejo os modelos celulares, que eu estudo a fundo, a biologia, como é fino os detalhes. Professores e pesquisadores contam, desde 1972, com o trabalho da Sociedade Criacionista Brasileira, que reúne e coloca à disposição da comunidade científica pesquisas e descobertas realizadas do ponto de vista criacionista. A fundação da Sociedade Criacionista Brasileira está intimamente ligada à questão da educação. Então, exatamente alertar, especialmente os jovens que estão sendo formados, nesse sentido de saberem que existe farta documentação a favor do ponto de vista criacionista. O criacionista, ele também é um pesquisador, ele também é um promotor do conhecimento científico. Nós amamos a ciência, nós entendemos que o método científico é uma ferramenta humana muito útil para a gente entender a realidade que nos cerca. Para o professor Orlando Ritter, foram mais de 6 décadas dedicadas a essa educação que leva para a sala de aula a convicção de um criador, cujas obras são capazes de serem estudadas, compreendidas e exploradas de forma científica. Para mim era natural ser criacionista, mencionar o criacionismo, tendo uma escola com fundamentos como tem esta escola e as nossas escolas adventistas. Além de lançar 2 novos livros, o professor Ritter foi homenageado durante o Encontro de Criacionismo, que comemorou também os 100 anos do UNASP como instituição criacionista. Absolutamente incrível a gente estar aqui com homens que nunca dobraram os seus joelhos à teoria de homens, mas que seguiram os dados, seguiram a palavra de Deus infalível. E hoje se vê o quê? Referendados pela própria ciência. E no norte do Paraná, fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia que se dedicam para evangelizar receberam o diploma de líder capacitado. Durante o ano de 2014, cerca de 100 pessoas participaram do projeto Academia de Líderes em Maringá. O programa foi desenvolvido na região pelo diretor do Ministério Pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Edinaldo Juarez, e tem como objetivo formar e aprimorar os líderes das igrejas. A motivação inicial foi preparar líderes para a igreja, líderes com visão, líderes mobilizadores, multiplicadores, líderes capazes de enfrentar as grandes demandas que a igreja tem na atualidade. E no final do mês de fevereiro deste ano aconteceu a formatura da primeira turma da Academia de Líderes no norte do Paraná. Foram 16 encontros e 8 módulos trabalhados ao longo de 48 temas. E hoje mais de 70 pessoas recebem o certificado de líderes capacitados para atuarem em suas igrejas. Parte da Academia de Líderes para mim foi um crescimento acadêmico e espiritual. Foi uma preparação que nós tivemos para crescimento no trabalho que nós fazemos na igreja. Muitas vezes a gente faz as atividades na igreja sem uma informação adequada, sem uma orientação adequada. E na Academia de Líderes a gente pôde ter essa orientação. Este projeto acontece em 14 países do mundo e é realizado em parceria com a Universidade Andrews nos Estados Unidos. O Dr. Norton, que é professor da Andrews e diretor do projeto, esteve presente na celebração e enfatizou a necessidade dos fiéis estarem capacitados para instruir e receber os membros e amigos visitantes nas igrejas.
igrejas. A igreja cristã iniciou como um movimento de leigos. Jesus recrutou a leigos e essa é a única forma que o evangelho pode ser pregado em todo o mundo. Quando todos os leigos da igreja, eles estão involucrados na pregação do evangelho. A nova turma deste ano teve início no dia 8 de março com mais de 400 alunos. As inscrições ainda estão abertas. As aulas acontecem aos domingos e podem ser assistidas no módulo presencial ou à distância. Para maiores informações, acesse o site academiadedons.com.br. Leite, agora um dos grandes desafios de fazer atividade física, e isso eu digo por mim, é manter a regularidade. É isso mesmo, tá cheio de gente que começou a fazer academia no começo do ano e já parou, né, Ana? Exatamente. E em Salvador, as mulheres realizaram uma caminhada em incentivo à prática de exercícios. E tudo isso, Ana, aconteceu no Dia Internacional da Mulher. Os benefícios do exercício físico para a saúde são inquestionáveis, tanto para homens quanto para mulheres. Mas no caso da mulher, a prática regular de atividades físicas traz vantagens que vão além de aliviar a famosa TPM. Segundo pesquisas, o câncer de mama, por exemplo, é menor naquelas que praticam exercícios regularmente. Mas a mulher brasileira ainda não faz da atividade física uma de suas prioridades, já que 72% do público feminino admite viver no mundo do sedentarismo. Incentivá-las a colocar a prática regular de atividade física como uma prioridade no dia a dia foi o objetivo da Caminhada da Saúde, realizada no Dia Internacional da Mulher e coordenada pelo Ministério da Mulher da Igreja Adventista na Grande Salvador. Nós entendemos que a mulher precisa de saúde. Com Deus e com saúde, as outras coisas vão acontecer, sem dúvida. E estamos trabalhando também nesta caminhada os 8 remédios de Deus, são 8 remédios naturais. E nada melhor do que numa paisagem linda, no Farol da Barra, o mar ao lado. E estamos caminhando, é benefício para a nossa saúde, testemunhando do amor de Deus para toda essa comunidade aqui em Salvador. Tendo como ponto de partida um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Farol da Barra, mais de 500 pessoas, na maioria mulheres, participaram no primeiro momento de exercícios aeróbicos, mostrando muita disposição e aquela alegria e sorriso que contagia. E teve até abraço coletivo. E como mulheres adventistas, elas também aproveitaram para testemunhar e juntas fizeram a oração do Pai Nosso. E mesmo diante do sol e calor da capital baiana, elas aprovaram a iniciativa e comentaram como caminhar faz bem. A gente se sente tão bem, é muito bom. E só juntando com esse povo maravilhoso, esse povo de Deus, aí dá toda assim vontade realmente de prosseguir e caminhar. Haja o que houver, estamos aqui firmes e fortes. Para a educadora física, a Lenilda, a mulher não pode fazer do exercício físico uma atividade que fique em segundo plano. Tem que ser prioridade. As mulheres colocam a atividade física em último caso, quando está obesa, quando o médico diz que você tem que fazer. Mas isso não pode ser possível. A mulher tem que botar a sua prioridade. Com isso, ela vai ter energia e o pensamento positivo para cuidar das outras coisas com o que a mulher faz. Quanta empolgação, que sirva de exemplo para todos nós. E você sabe o que fazem os colportores? Na reportagem a seguir, você vai conhecer a história de pessoas que se dedicaram à vida para este trabalho. Desde os primeiros anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia são os colportores, os primeiros a chegarem com a mensagem nos locais mais distantes. Foi assim também aqui no Brasil, no final do século XIX. Nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, adivinha, os colportores também foram os pioneiros. Hoje, cerca de 16 mil pessoas fazem esse trabalho apenas na América do Sul, apresentando livros produzidos nas casas publicadoras, uma argentina e a nossa CPB, no interior de São Paulo. Antônio é um deles e só aí já é mais de meio século de história missionária. Essa bicicleta ela custou 20 mil reais.
E ela é minha há 65 anos. Eu comportei com ela há 52 anos. E fiz percurso dela de 500 quilômetros. Naquele tempo eu tomava conta de até Ouro Preto. A antiga bicicleta foi aposentada, mas ele ainda continua circulando com outro modelo, um pouquinho mais moderno. Com essa bicicleta eu comporto, ainda não vou muito longe, mas ainda uso ela para vários tipos de trabalho. E vende? Vende. Hoje eu trabalho com revista, mas tem muitos clientes na roça, então eu preciso ir de bicicleta. E é mais fácil por quê? É mais fácil porque sempre os locais, às vezes não tem ônibus para lá. Eu não gosto muito de carona, então eu vou de bicicleta. Porque eu nunca aprendi a dirigir. Não acha que é importante? Tem condição de ter um carro novinho, mas nunca aprendi. Por isso que eu tenho mais saúde. Mesmo aposentados, muitos colportores, como a Lourdes, não conseguem deixar o trabalho, até porque isso para eles não é um trabalho. Eu tenho 70 almas ganhas para Cristo na colportagem. E eu aconselho aqueles que estão chegando jamais abandoná-la. Aconteça o que acontecer. Conselhos assim deram um tom no concílio de publicações realizado no Espírito Santo, que convidou colportores aposentados, ou jubilados, como são chamados, para serem testemunho vivo da história de publicações nesta região, com alguns objetivos. O principal é inspirar através dos testemunhos daqueles que já escreveram uma história. Até por isso, colocamos o tema este ano, Juntos Escrevendo uma História. 20, 30, 50 anos, conseguindo manter seus filhos, conseguindo ter sua casa, viver dignamente. Isso passa para eles uma segurança de que a colportagem, apesar de ser um ministério de manutenção própria, onde eles não têm um salário fixo, Deus provê e é possível viver dignamente desse ministério. Dignidade para cuidar da família enquanto prega a mensagem. Essa é uma das preocupações de quem decide ser um colportor. Foi nas fazendas que o Nilson encontrou a clientela desde que começou a vender livros. A estratégia foi conhecer a agricultura e o ciclo das safras. Na época da colheita do café, agora mesmo está na safra do coco, né? No período de verão, estão colhendo muito coco aqui na região. E é uma época muito boa de vender. Com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu consegui educar toda a minha família, estudar todos os meus filhos em escolas particulares. Hoje eu tenho casa própria, tenho carro. Estratégias de recrutamento e de treinamento dos novos colportores também vêm dando resultado no índice de permanência deles na carreira. É o que acontece, por exemplo, em Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro, com os núcleos de formação de colportores. O meu pensamento não é de experiência. Eu quero aposentar na colportagem. Esse é o meu plano hoje. O concílio foi a oportunidade de condecorar os missionários que marcaram o crescimento da igreja na região. Hoje são mais de 180 mil membros. Muita gente conheceu a mensagem através dos livros. O Milton tentou e chegou a um número aproximado de pessoas que ele levou a Jesus. Eu comecei a numerar mais ou menos, mas na minha conta está faltando 6 para 100. Além das palestras técnicas e de conhecer essas histórias motivadoras, os novos colportores tiraram desse momento solene as forças para o ano de trabalho. E assim como as dificuldades, também as bênçãos superam tudo isso, porque são bênçãos diárias e as experiências são inacreditáveis. Então o colportor, quando ele tem essa visão do que Deus vai dar diariamente, ele vê o ministério de uma maneira bem diferente. Que belo exemplo. E o Revista Novo Tempo fica por aqui. Dê uma passadinha no nosso blog e se mantenha atualizado com as principais notícias. Acesse novotempo.com/revista. Tem ainda os sites adventistas.org e news.adventist.org. Neles você se informa também sobre os acontecimentos da igreja na América do Sul e no mundo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tenha um descanso excelente. Tchau. Tchau.